Poderoso, nessa manhã, primeiramente venho agradecer pela noite que passamos, Pai. Pela noite de paz e tranquilidade, Pai. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos presenteou com ele. Obrigada, Pai, pelas suas misericórdias se renovarem a cada manhã. O Senhor é um Pai misericordioso, um Pai amoroso. Muito obrigada, Pai, pelo seu grande amor por nós. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama de uma forma tão grande que nem tem como expressar esse amor. Pai, nessa hora eu venho lhe agradecer pelas nossas famílias, agradecer, Pai, pelas nossas casas, pelo alimento. Obrigada, Pai, por essa chuva, dessa madrugada que molhou a terra, que apagou a poeira. Muito obrigado, Pai, pela sua chuvinha. Obrigada, Pai, pelo milagre da vida. Só tenho que te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor também não fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, porque o Senhor tem planos maiores para nós que nós nem podemos imaginar. Muito obrigada, Pai, por sempre estar conosco e renovar as nossas forças, renovar a nossa fé. Basta que clamemos que esse sábado possa ser um sábado de paz, um sábado de amor, um sábado de milagres, de resposta de oração. Abençoe esse sábado, Pai. Eu te entrego o sábado, não só o sábado, mas o final de semana, nas palmas de suas mãos, Pai. Esteja nos guardando, nos livrando, a nós e aos nossos familiares. Em nome de Jesus. Nessa manhã, eu venho orar pelos enfermos, Pai. Visita cada hospital, visita as UTIs, visita, Pai, as casas onde tem um enfermo. Vai visitando, Pai, onde tem uma pessoa com alguma enfermidade, Pai. Envia os seus anjos ministradores de cura, vai curando, Pai. Toca da cabeça à ponta dos pés, Pai. Vai restaurando as células, restaura a circulação, restaura, Pai, os órgãos, Pai. Em nome de Jesus, entra nas salas de cirurgias, Pai. Opera as pessoas, Pai. Leva cura, leva milagre, Pai. Em nome de Jesus. Oro também, Pai, pelas crianças. Esteja protegendo nossas crianças, Pai. Esteja guardando, livrando do laço do passarinheiro, livrando, Pai, as nossas crianças do homem sanguinário, Pai. Livrando, Pai, nossas crianças da maldade das pessoas, Pai. Que as nossas crianças, Pai, tenham a mente de Cristo, esteja blindando as mentes delas contra essa ideologia errada desse mundo, Pai. Esteja blindando os sentimentos, as emoções. Em nome de Jesus. Eu oro também pelos jovens. Abençoa cada jovem, Pai. Que eles sintam o desejo de buscar a sua presença, Pai. Protege, Pai, os jovens também do engano. Em nome de Jesus. Os adolescentes. Visita cada adolescente, Pai. Que todo vício é em tela, vício em televisão, celular. Vício em vídeos do YouTube, Pai. Que não acrescentam nada. Que sejam quebrados agora, Pai. Em nome de Jesus. Blinda as mentes, Pai, desse adolescente. Dá clareza na mente desses adolescentes, Pai. Em nome de Jesus. Porque eles são as futuras gerações. Deles sairão governantes, sairão políticos, empreendedores, professores, médicos, pedreiros, padeiros. Então vai abençoando, Pai. Cabeleireiras. Vai abençoando, Pai, cada adolescente. Vai dando clareza de propósito. Leva a verdade para eles, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Guarda as nossas famílias, seja livrando, protegendo de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a nossa vida, nem contra a nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Eu que oro. Amém. A paz de Jesus Cristo, amada igreja, soberano Deus, eterno Pai, Deus todo-poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Deus de vitória, Pai, que apresenta essas mulheres guerreiras, mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que não desistam, Papai, mesmo no vento, mesmo na tempestade, meu Deus, que essas mulheres não venham parar, Senhor, essas mulheres não venham retroceder, Papai. Aviva a tua obra, aviva o teu chamado, aviva o ministério, meu Deus, na vida de cada uma delas, meu Pai, porque o Senhor chamou, Papai, elas como Maria, como Ana, como Marta, meu Deus, o Senhor chamou elas, meu Deus, como Abigail, meu Deus, como Ruth, como Noemi, Espírito Santo. Você chamou essas mulheres, meu Pai, como Isabel, como Sara, como Rebeca, Espírito Santo de Deus, meu Pai, que essas mulheres não venham desistir dos milagres dela, meu Deus, porque o milagre vai vir através da oração, meu Pai, porque o Senhor vai atender, o Senhor já está atendendo, Pai, cada clamor, cada petição que essas mulheres têm orado, nas madrugadas, nos propósitos, nos montes, nos vales, nas madrugadas, meu Papai, no choro, meu Deus, oh, Espírito Santo de Deus, mas o Senhor vem atender, Senhor, atende o clamor dessas tuas filhas, mulheres de oração, mulheres guerreiras, Pai.
no nome de Jesus, ó Pai, porque o Salmo de número 18, a palavra de Deus nos diz: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz aos seus ouvidos. Chegou o meu clamor perante sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram por quanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e o perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, ó Senhor, conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás do povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmoecei com pó diante do vento, deitei-os fora como uma lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça das nações, um povo que não conheci, me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que é o Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Amém? Meu tempo está corrido, não posso muito explicar mais esse salmo. É muito lindo esse salmo, esse cântico aí poético do salmo de Davi. A proteção de Deus ao seu povo é limitada, pode manifestar-se de muitas maneiras. Davi usou as 5 alegorias bélicas para descrever a proteção de Deus. A de um rochedo, que não pode ser movido por quem queira ferir-nos. A de uma fortaleza, um lugar seguro onde o inimigo não pode entrar. E um escudo, que se interpõe entre nós e o mal. E o da força da salvação, um símbolo de poder, um alto refúgio,
um lugar que oferece proteção e uma visão privilegiada, pois põe acima de nossos inimigos. Então, se você precisa de proteção, busque a Deus, porque Deus, ele é o nosso refúgio, é o nosso lugar forte, é o nosso libertador, é o nosso Deus que nós temos a plena salvação da eternidade, que é o nosso refúgio. Então, no momento da angústia, o Davi clamava a Deus. No momento que ele buscava essa torre forte, essa mão poderosa, então ele se refugiava em Deus. Então, por isso, minhas irmãs, que você está na angústia, clame ao Senhor, busque esse Deus forte, busque esse lugar forte, poderoso, que é o nosso Deus libertador, é o nosso Deus que salva, é o nosso Deus que transforma, é o nosso Deus que opera prodígios e milagres. Muitas vezes na nossa vida que passamos não é fácil, as pelejas não é fácil, os ventos não é fácil, mas Deus, ele não abandona os escolhidos dele. Deus, ele não deixa o filho mendigar pão, nem a sua descendência a ser envergonhada, porque Deus te chamou, ele garante. Então, se você é uma intercessora, mulheres guerreiras, mulheres de oração, né, vocês que ainda não encontrou Jesus, que ainda não levantou esse compromisso, não fez esse pacto com o nosso Deus de ser totalmente de Deus, ser completamente de Deus nas veias, no sangue, né? Então, levanta a tua mão, porque Jesus é a tua salvação, Deus é a nossa salvação, Ele é o nosso alto refúgio nos momentos da nossa angústia. Então, quando nós clamamos, vai subir fumaça de oração e o Senhor vai atender o nosso clamor, porque as nossas petições é como fumaça, e aquelas fumaças, ela vai até o trono do Pai, e o Pai vai atender a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição, porque devemos confiar no Senhor. Mas, Senhor, mas está muito difícil, Pai. Ai, meu filho está nas drogas, ai, minha filha está na prostituição, meu marido está na bebedeira, mas tem saída? Tem cura? Tem transformação? Tem. Continue de joelhos, continue com a boca no pó, continue no jejum, continue na oração, continue na palavra, porque Deus, ele vai atender a resposta de Deus, porque eu já ouvi muitos testemunhos e falar assim, eu orei 10 anos pela vida do meu filho que estava nas drogas, e aí o filho hoje é o quê? Um missionário, o filho hoje é um pastor, o filho hoje é evangelista, é um diácono, é uma diaconisa, é missionária, hoje é pastora. Então, tudo é possível naquele que crê, naquele que espera. Então não desanime, essa depressão vai sair, essa angústia vai sair, esse espírito de enfermidade aí vai sair no sangue, nos ossos, nos nervos, nos neurônios, vai sair no nome de Jesus. Você não vai precisar tomar esse monte de medicamento, esse monte de calmante aí, que você vai ficar até mesmo dopada, né? Que muitas vezes você sente sem saída. Mas há um poder que Deus transforma? Sim. Há um poder que Deus cura? Sim. Há um poder que Deus faz milagre? Sim. Ele faz. Então comece a orar, comece a clamar, persevere, não desista do pé nem para a direita, nem para a esquerda, porque o nosso Deus é o nosso lugar forte, Ele é o nosso braço forte, e Deus, nós não estamos sozinhos, Deus ordena os anjos, arcanjos, querubins, serafins, a tropa de resgate, toda a milícia celeste, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nas nossas vidas, na nossa entrada, na nossa saída, no nosso trabalho, a proteção de Deus aonde você estiver, porque aonde você estiver, a mão de Deus está sobre a tua vida. Não vai ter assalto onde você está, não vai ter assalto no seu trabalho, você não será assaltada, nem praga alguma chegará na tua tenda. Por quê? Porque você tem um anjo poderoso que está na tua porta, que está na tua casa, que está no teu trabalho. Deus ordena os anjos, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? Que vocês venham ser mulheres cada dia mais, mulheres de fé, que não desistam, porque Deus está também com a proteção naqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão nas UTIs, nas CTIs, aqueles que estão nos presídios masculino, feminino, da juventude, que o Senhor também está lá, cuidando de cada alma, porque cada missionário que vão lá nos presídios, cada pastores que vão lá nos presídios, e eles possam vir com a certeza de coração, não somente de boca, mas que eles venham aceitar Jesus como único e salvador das vidas deles, que eles não venham aceitar Jesus por impulso, ou com medo de não ser mortos, né? Mas que eles venham aceitar Jesus de todo o coração, de toda a alma, no nome de Jesus, porque eu vejo testemunho, onde que eu trabalho, irmã, só para contar um testemunho, não é meu, mas que eu vejo, que pessoas falavam assim, eu fiquei preso lá com muitos anos, que conta, e fiquei com torneira, né, com as torneiras, assim, né, eu não sei o nome, com aquele, a pulseira nos pés, muitos anos, mais de um ano, ficou preso mais de um ano lá, e hoje eles falaram assim, que não quer mais isso para a vida deles. Eles não querem fazer mais coisa errada. Então tem mudança? Tem transformação? Tem. Então Jesus está lá também nos presídios, que quando os homens, mulheres, jovens saírem de lá da prisão, vai ter uma mente transformada, que não quer viver mais a vida errada, mas quer viver uma vida de transformação, né? Que nós devemos orar pelas pessoas que estão lá, que eles venham ser totalmente transformados pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, teu chamado, teu ministério, que a proteção de Deus venha ser nos guiada. Amém? Deus abençoe cada família. Que haja amor, paz, graça, compreensão, fidelidade, compromisso. E que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe esse final de semana e um excelente trabalho para você que vai trabalhar. Que bom descanso. Fica na paz do Senhor Jesus.
O confronto de hoje é acerca da mentira. Então, o texto base está lá em João 8,44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Então, o que o texto vem nos dizer, né? Que a mentira, ela é um pecado. E como todo pecado, ele tem o seu salário, que é a morte. Ele vai ter uma consequência. E a gente já vê isso acontecendo não desde hoje, mas desde lá atrás. A gente tem um exemplo muito conhecido, né, que foi o de Ananias e Safira, o qual os dois mentiram para Pedro sobre a quantia de dinheiro que eles doaram após vender uma propriedade e ficaram com a parte do dinheiro para si. Ao serem confrontados por Pedro, Pedro lhes disse: Vocês não mentiram a homens, mas a Deus, e ambos caíram mortos instantaneamente no mesmo dia. Essa passagem se encontra até lá em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então, o que eu quero trazer hoje para nós, de meditação e reflexão, nós, como os cristãos, devemos fugir da mentira. É algo que a gente tem que se policiar para não cair nessa mentira, na mentira. Às vezes a gente fala, uma mentira tão pequenininha, não tem nada a ver. A mentira, seja mentira pequena, mentira grande, ela é pecado. E um tipo de mentira que, assim, a gente costuma muito cair nela, às vezes as pessoas falam assim, eu vou falar isso com fulano, se for, aí você confirma que é. E é uma mentira, às vezes a pessoa te obriga, né? Você entra ali numa mentira, só para não sair mal com uma pessoa, às vezes a pessoa te pergunta algo, aí você não quer, às vezes, magoar, aí você fala uma mentira, para não ficar mal com aquela pessoa. Às vezes a pessoa te pergunta, fulano, você vai em tal lugar? Você já sabe que você não vai. Você fala, vou, mas você já sabe que você não vai, você tá ali proferindo uma mentira. Então, a gente deve fugir da mentira, que a gente acha, não, a mentira que é pecado é aquelas grandes, cabeluda, que vai prejudicar alguém. Não, mentira, sendo pequena ou grande, ela é pecado de qualquer maneira. Então, nós, cristãos, devemos fugir desse tipo de coisa, de situações. Então, é uma reflexão para nós. Fugir da mentira, evitar a mentira a todo custo. Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor. Estava ouvindo aqui essa reflexão, né? Esse confronto, né? Um confronto não de briga, não é confronto de ódio, não é confronto de inimizade. Ao contrário, a palavra de Deus confrontando o nosso eu pecaminoso, a pessoa que a gente não quer mais ser. E se a gente tem falado para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais ser essa pessoa, me ajuda, tira de mim. E aí é perguntado a você, a mim, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Você já conseguiu vencer? Às vezes um líder, né, pergunta pra gente, assim, a gente vai lá, pede ajuda, né? O próprio Deus faz a pessoa fazer a pergunta bem queima-roupa assim. Aí a pessoa fica com vergonha de falar que ainda tá fazendo aquilo ali, ou de falar que ainda não venceu. Aí a pessoa fala assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse tudo bem, ele não é igual a Sulamita, que usou a fé para falar que tá tudo bem, pro filho dela ser ressuscitado. Ela nem sabia qual era o resultado que ia dar, mas ela creu que ela ia atrás direto do profeta, para poder falar com o profeta. Isso aí tá lá no início, né, da Bíblia, a história da mulher que fez um quarto, do marido, e não ofertou um canto para o profeta descansar. Consecutivamente, não só o profeta, o servo dele também. E Deus usa aquele homem para procurar saber o que ela precisava, e ela teve um filho, que ela não podia ter um filho. E ele orou e ela teve um filho, ela engravidou, só que essa criança passou muito mal e morreu. Ela põe a criança na cama dele e ela vai direto no profeta. E ela encontra pessoa no caminho e pergunta a ela como é que vai. Ninguém pergunta como é que está teu filho. Perguntam para ela como é que vai. Tipo, como é que ela tá. Se fosse eu ou você, de repente estaria desesperada. Mas pelo que a gente lê da palavra, da história dessa mulher, ela é uma mulher que ela acredita muito que aquele homem é um profeta. E que ele não tem o poder, ele. Mas que o Deus daquele homem é capaz de qualquer coisa. Tanto que ela abre a porta da casa dela, ela fala com o marido dela também tem o mesmo pensamento. Concordam os dois e vai lá e faz um quarto para esse profeta. A gente não coloca qualquer pessoa na nossa casa. Nem como hóspede, não é qualquer pessoa que vem visitar. Ela não faz algo para visita, ela faz algo para ele ter um canto para descansar. Um canto para ele quiser até morar, é um canto dele. É um canto dele. E Deus, ele realiza o desejo do coração dela. Ela sabia que era impossível o que aconteceu. Que não tinha como ela engravidar. Então, se foi impossível, Deus deu a ela, o impossível Deus faria. Que ela era ressuscitar aquela criança, ou era tirar a dor que estava no coração dela, que perdeu o filho. Então, quando ela vai encontrando as pessoas no caminho e que perguntam como é que está, ninguém perguntou para ela como é que está seu filho, Sulamita. Não, porque aí ela teria que falar, morreu. É perguntado para ela, como é que está? E ela diz, vai tudo bem. Ela só fala o que aconteceu quando ela encontra o profeta, que é onde aquele
que Deus usou para trazer a bênção para ela. Então, ali era um ato de fé, ali não era uma mentira. Agora, já no caso que a nossa irmã e nossa líder está falando, né, de Ananias e Safiras, era algo que ninguém obrigou, era algo que ninguém exigiu, ninguém pediu, sabe? Se a gente for estudar sobre isso, nós vamos ver que as pessoas voluntariamente entregavam aos pés dos discípulos o dízimo, terrenos que vendia, tudo, entregava ali. E porventura tem algumas traduções na Bíblia que diz que tinham pessoas que herdaram, que eram levitas, herdaram, era uma herança. E se a gente for estudar um pouquinho sobre isso, o levita, ele não podia ter sustento próprio. Tinha levita que já nasceu na terra de levita. Então aí, bom, ele já não tinha nada para herdar, porque o pai já vinha de uma linhagem de levita. Mas e aqueles ali, que igual na época de Davi, que foi tudo feito, né? Tudo do zero. Como é que é? Não, eu vim de uma terra onde eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, a gente tinha nossas terras, e todo mundo morreu, e agora eu herdei. Estou na época já de Paulo, na época de Pedro, sabe aquela outra geração descendente dos levitas. E aí o que acontece? Eles são, a lei dizia, se nós formos ler números, a lei dizia que o levita, ele era sustentado pela casa de Deus. Isso é sério, tá, gente? Tem muita gente que critica levitas que são sustentados pela casa de Deus. Mas está escrito lá. Isso é outra história. Acontece que Ananias e Safira entraram em acordo, movido por Satanás, porque Satanás ele bota o orgulho, a mentira, o querer o elogio. O querer o elogio endossado por Satanás, endossa o orgulho. É uma misturada só. E aí o que acontece? Ela ainda teve tempo, porque ele foi de imediato. O Espírito Santo não matou eles ali por conta assim, vou mostrar para vocês que se ficar mentindo para mim, mas para ficar de exemplo. Olha só, eles mexeram com uma coisa santa. Porque quem tinha entregue a herança estava cumprindo o mandamento. Tinha herdado uma herança e não podia ficar com aquilo, tinha que entregar. E foi com alegria, porque era levita. Sabia que Deus sustentaria. E eles não tinham aquela aliança com Deus. Porque se eles tivessem aliança com Deus, eles iriam cultivar o que eles venderam, eles iriam aumentar, e iriam ajudar no que eles pudessem. E ninguém nem era obrigado a ajudar. Ajudava quem podia, quem queria. Eles foram lá na beira do altar. E foram mortos. Nós temos vários episódios que a mentira mata. A mentira começa a te matar no teu coração. Sabia que você vai lá pro teu marido assim, eu tô passando mal, eu tô com dor de cabeça. Porque você, no fundo, tá chateada com alguma palavra que ele falou cedo, uma atitude que ele fez, que ele nem lembra. Porque a mulher fica o dia todo combinando aquilo que aconteceu, e o homem nem lembra, porque é o natural do homem, assim, ó. Pro homem as coisas já estão resolvidas. E a mulher fica combinando. Aí, como ela não quer ter nada, não quer que encosta, porque tá dolorido, tá machucado. Ou ela fica em silêncio, esperando o momento certo, para não ter confusão, ou ela fala a verdade, vamos conversar, foi isso, assim, eu não tô preparada, eu fiquei chateada. E resolve, até porque a Bíblia diz que não deve dormir mal um com o outro. E quantas mulheres de Deus, elas vêm mentindo. Tô menstruada. Ainda tô. E ela sabe que não tá mais. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô passando muito mal, minha pressão está alta. E ela sabe que não tem nada a ver. E são milhares de mentiras. É solteiro, é casado, é tudo. É muita mentira. Às vezes você conta uma história, você aumenta um tanto do conto, você diminui um tanto do conto. É mentira. Ah, gente, vocês estão querendo que a gente seja perfeito. Não, mas só da gente começar a se policiar, vigiar, o que sai da nossa boca, como está sendo o meu caráter, isso já agrada a Deus. Se saiu uma mentira, epá, Jesus, eu menti. Não alimentar, não continuar na mentira. Peça perdão ao Senhor. Se prejudicou o próximo, você vai ter que ir lá no próximo pedir perdão ao próximo. E igual a Bíblia fala, o Senhor Jesus falava, pecou, teus pecados são perdoados, mas não volte a pecar. Vai, não peques mais. Então, eu queria muito, assim, ter tempo, eu queria muito, porque eu estava estudando essa palavra. E Deus fez muita coisa. Mas, infelizmente, agora não tem. Mas nós vamos ter oportunidade. Irmã Glaucia, o que é isso, irmã Glaucia? Jesus Cristo. Ele é lindo, né? Maravilhoso. Deus abençoe todas vocês, viu? Que essa palavra não venha entristecer o coração de ninguém. Sabe? Que essa palavra não venha trazer acusação. Todo mal, todo espírito de acusação, todo espírito de perturbação, repreendido seja em nome de Jesus. Essa palavra é para nos proteger. Esse confronto é para proteger a gente de brecha. A minha neta esqueceu a porta aberta um tantinho só. O rato entrou, ele veio do esgoto, saiu no meu quintal, entrou, passou pelo canto da parede, pelas nossas pernas, a gente nem viu. Eu fui dar conta que ele já estava dentro da minha casa por um barulhinho estranho, fui ver o rato.
Assim é a mentira, assim são as maldições que entram na nossa vida. E que esse confronto abençoado, o confronto que vem do céu, ele é para proteger a gente, a fechar as brechas, para que a nossa vida de verdade, a bênção que Deus todo dia derrama, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele todo dia derrama a bênção, ele todo dia derrama o pão, todo dia, gente. Mas às vezes a gente não percebe, ou a gente não recebe, por conta de brechas. Então que o Senhor venha nos ajudar em nome de Jesus, que ele venha visitar cada lar, cada casa, a minha casa, a casa dos meus familiares, a casa dos meus vizinhos, meus parentes, e de vocês também. E que todas as brechas, todas, o Senhor venha cada dia estar nos ajudando. Porque a gente sozinho não tem condições, mas ele ajuda. Só pedir que ele ajuda. Amém. Glória a Deus. Amém.